capítulo 2, você que dispõe da sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital. Apocalipse capítulo 2, a minha temática é volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Esse tema que eu pretendo trabalhar nesta noite. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes ou abandonastes o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos então orar, vamos falar com Deus através da oração. Pai, nós estamos na sua presença, te damos graças por iniciarmos aqui a nossa série de estudos bíblicos com esse propósito, falar o coração do teu povo, falar o coração dos irmãos, das irmãs, a mensagem que o próprio Jesus passou para a sua igreja. Oh Pai, a sua Bíblia é um livro atual, tão atual quanto o jornal de amanhã. A tua mensagem, ela não envelhece, muito pelo contrário, a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Aplica cada princípio, cada doutrina, cada exortação aos nossos corações. Que o entendimento seja, ó Deus, verdadeiro, mas mais que esse entendimento, ó Deus, na mente, desça ao coração e nos ajuda a obedecer. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, quando se revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos, ele tinha como propósito, ele tinha como objetivo encorajar as igrejas de Éfeso, as igrejas da Ásia Menor, melhor dizendo, a não desistir, a lutarem, a continuarem sendo fiéis, que valeria a pena toda luta, toda perseguição que viria. Por mais que as portas tivessem se fechado para o velho apóstolo João na terra, Deus abriu uma porta nos céus para João desfrutar das maiores revelações escatológicas. Escatologia é o estudo das últimas coisas, de uma maneira singular. Nenhum dos apóstolos, nenhum homem até então tivera tamanha revelação. Claro que outros homens da Bíblia tiveram revelações apocalípticas, escatológicas, mas como o apóstolo João não, foi singular. E claro, a mensagem de Jesus Cristo, ela foi para a igreja da época, ela foi para a igreja posterior, claro, e também para nós. Cada carta que vamos ler, ela tem 2 formas de serem aplicadas. Elas podem ser aplicadas a uma igreja como um todo, um grupo de membros, a igreja do Senhor reunida, ou a nós individualmente. Cada indivíduo pode ler as cartas de Apocalipse do próprio Jesus Cristo à sua igreja e aplicar ao seu coração. Você sabe como está, a menos que você esteja anestesiado pelo pecado. Então, a sua opinião sobre você, ela pode estar enganada. Você acha que está de um jeito, mas na verdade está de outro. Então eu pretendo, com o estudo da palavra de Deus, nos confrontar
confrontar como cristãos que somos, filhos de Deus, amados de Deus, e cada passo, cada trajetória tem um propósito: vivermos para a glória de Deus. A carta de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, ela começa com o próprio Jesus Cristo se apresentando à igreja. Está aí no versículo 1, ele se apresenta à igreja. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 2. Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Meus amados irmãos, o próprio Jesus Cristo, ele diz que conserva na sua mão direita. Nós sabemos que mão direita na Bíblia tem um significado de destra, de poder de Deus. E a palavra conservar aqui não é apenas estar guardado, mas é estar protegido. Jesus está se apresentando à igreja de Éfeso dizendo: não se preocupe, vocês estão na minha mão, tá certo? Nada passa despercebido do Senhor. A liderança do Senhor, os seus pastores estão na mão de Deus. Nós sabemos que quando Deus se apresenta à sua igreja, ele se apresenta como aquele que guarda, como aquele que protege. E interessante que ele diz: na minha destra eu conservo as 7 estrelas. Todos nós que somos líderes, todo pastor, todo líder, sabe da responsabilidade que tem para com Deus por causa do rebanho. Eis o motivo de alimentarmos o rebanho através da palavra de Deus. Estejamos nós próximos, estejamos nós distantes. Logo depois ele vai dizer, além dele se apresentar como o guarda, ele diz assim: é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós entendemos que as estrelas são os pastores, os líderes nesse contexto, e os candelabros é as igrejas do Senhor. E interessante, irmãos, que ele diz: ele anda no meio da sua igreja. Meus amados irmãos, Cristo Jesus é aquele que nos sonda. Ele nos sonda e nos conhece. Ele é o único que tem direito de andar dentro de todas as igrejas, dentro de cada um de nós e nos examinar. Ele é o único que pode nos dizer o verdadeiro diagnóstico, a nossa verdadeira situação. Porque ele anda no meio da igreja. Que pena que nós perdemos o vislumbre e a certeza de que Cristo anda no meio do seu povo. Sempre que a igreja está reunida, o Senhor está no meio dela. E isso devia nos fazer vibrar, nos alegrar, em saber que Deus anda no meio do seu povo. E ele anda, meus irmãos, porque é dono, glória a Deus. A igreja pertence a ele. Ele tem todo o direito de andar, conhecer, examinar, sondar a igreja que lhe pertence. Ele comprou com o seu precioso sangue e ele pode andar na sua igreja. Se ele não pode andar numa igreja, porque não é dele. Não, Cristo está do lado de fora. Não, meu filho, ou ele está dentro da igreja ou ele não está, tá bom? Cristo, ele anda porque tem autoridade, ele tem todo o poder para examinar a situação da sua igreja. Então ele se apresenta como aquele que guarda os líderes, como aquele que anda no meio da igreja. Não apenas isso, irmãos. Ele diz aí, no início do versículo 2, ele diz: eu conheço as obras que você realiza. Essa é uma frase que ele diz em quase todas as cartas de Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Meus irmãos, a expressão eu conheço é mais do que um conhecimento intelectual. Cristo, ele sabe do sofrimento, porque ele também sofreu. Ele sabe das privações, porque ele também teve privações. Então, quando Cristo diz à sua igreja: eu conheço as tuas obras, é porque ele conhece de perto. Ele sentiu o que a igreja sentia. Ora, meus irmãos, Cristo foi abandonado pelos seus, crucificado, cuspido, traído pelo um dos seus amigos, abandonado por quase todos os apóstolos, com exceção de João, o apóstolo amado. Cristo sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Então, quando ele se apresenta à igreja e diz: eu conheço as tuas obras, ele está dizendo: eu também passei por isso. Quando eu estava na terra, eu também sofri. Quando eu estava na terra, eu também tive privações. Quando eu estava na terra, eu morri. Ele conhece a dor da morte. E muitos de nós, meus amados irmãos, nunca tivemos um nascimento tão miserável como o nosso Senhor Jesus Cristo. Nascer em uma manjedoura e morrer crucificado. É os dois extremos
que muitos seres humanos nem pensam, nem imaginam o tamanho do sofrimento que o nosso Senhor teve, em seu nascimento e em sua morte. Então, quando ele diz que conhece, é porque ele conhece mesmo, ele conhece de perto, ele sangrava, ele suava. Isaías vai dizer que Cristo foi conhecido como homem de dores. Era assim que Cristo era conhecido. Então, na igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele todo-poderoso e que anda no meio da sua igreja e conhece a situação da sua igreja. E diante da igreja de Éfeso, ele tem alguns elogios. Por ele conhecer, ele vai elogiar a igreja. O elogio está no versículo 2, 3 e no versículo 6. Vamos ver aqui o versículo 2. Ele diz assim: conheço as suas obras, as que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Há dois elogios de Jesus Cristo para essa igreja. Ela trabalhava e ela perseverava nesse trabalho. A palavra trabalhar aqui na minha tradução está esforço, porque existe uma diferença em trabalhar e em se esforçar para trabalhar. É aquele que trabalha, que produz uma exaustão física e uma exaustão mental. Quer dizer, a igreja de Éfeso era como um formigueiro, era uma igreja ativa, era uma igreja atuante. Todos os membros se movimentavam, todos os membros estavam ativos, trabalhando. Como se não bastasse esse trabalho árduo, a igreja em Éfeso, ela era perseverante nesse trabalho. Todos os irmãos sabiam o que era cantar, o que era ofertar, o que era evangelizar. Era uma igreja atuante quanto às suas obras, quanto à sua perseverança. E Cristo continua elogiando ela. Ele diz aí: sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E ela termina dizendo: e descobriu que são mentirosos. Quer dizer, era uma igreja que trabalhava arduamente na obra de Deus, perseverava nesse trabalho e era uma igreja fiel à sua doutrina. Ela não abriu mão daquilo que acreditava, ela tinha princípios, ela tinha ortodoxia, era uma igreja viva quanto a isso. Era indiscutível que a igreja de Cristo em Éfeso, ela era uma igreja doutrinária. Ninguém chegava lá e botava a mão na cabeça e dizia assim: eu sou pastor, eu senti de Deus que sou pastor. A igreja diz: espera aí, meu filho, sim, quer dizer que você é pastor? Pois vamos colocar você à prova. Sim, quer dizer que você é apóstolo? Pois vamos colocar você à prova. E sabe qual era o resultado dessa prova que a igreja colocava dos falsos apóstolos? Ela descobria que eram homens falsos, eram homens mentirosos. Então a igreja de Éfeso, ela trabalhava com esforço, ela perseverava, ela era fiel à doutrina. Mas como se não bastasse essa fidelidade doutrinária, está aí o versículo 3, diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Ser crente na época dessa carta, na igreja de Cristo em Éfeso, não era lazer, não era brincadeira. Era ser colocado para fora do emprego, era o risco de morrer. Lá em Éfeso havia um templo chamado da deusa Diana, e também havia um templo dedicado a César, aonde todas as pessoas tinham que se ajoelhar ao passar por essa estátua. Agora, pergunto, o que os cristãos faziam diante dessa situação? Eles não se ajoelhavam. Muitos cristãos na igreja em Éfeso, eles morriam por causa da sua fé. E Jesus está dizendo: eu sei que vocês são fiel ao meu nome. Olha aí, vocês são fiel ao meu nome. Vocês são colocados à prova, é o que diz o versículo 3. Vocês têm perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Ou seja, eles eram provados e não abandonavam a sua fé. Quantas virtudes, não era essa igreja? Uma igreja que trabalhava fiel, com esforço, com esmero. Era uma igreja que era perseverante nesse trabalho, fiel na doutrina e na disciplina bíblica, né? Porque ela aplicava a doutrina, ela aplicava as escrituras contra esses hereges, contra esses falsos mestres, mas ela também era fiel no seu testemunho. Alguns chegaram a morrer por causa do seu testemunho. Meus irmãos, diante de tantos elogios desses, era para parar, não era? Tá bom, olha aí. Jesus se apresentou como aquele guarda, como aquele que tem na mão as estrelas, anda no meio dos candelabros.
Tá bom, conhece a igreja, elogiou sua igreja, a carta, ela devia parar por aqui. Uma igreja dessa é uma igreja maravilhosa, vamos se congregar na igreja de Cristo em Éfeso. Mas Jesus Cristo não parou por aí. Ele se apresentou à igreja, ele elogiou a igreja, mas ele também revelou o problema dessa igreja. Ele é aquele que conhece a nossa situação. Qual é a situação, a verdadeira situação da igreja? Está aí no versículo 4, só tem um versículo que apresenta o pecado dessa igreja. Está aí. Tenho, porém, contra ti, que negastes, algumas traduções têm abandonastes, que abandonastes o seu primeiro amor. Meus irmãos, parece simples, né? Parece, mas não é. Como é, pastor? Uma igreja que trabalhava, perseverava, fiel na doutrina, fiel na disciplina, fiel ao seu testemunho. Aí Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Meus amados irmãos, nós não devemos cair no problema em que a maior motivação que eu devo fazer as coisas é o amor. Quando eu não sou motivado pelo amor, eu não faço. Observe, meus irmãos, que trabalhar para Deus nunca deve preceder sermos de Deus, amarmos a Deus. Mais importante que trabalhar para Deus é pertencer a Deus, é ter prazer em Deus, é gozar da presença de Deus, é ter satisfação a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, meus amados irmãos, a igreja ela tinha suas virtudes, quanto à perseverança, quanto à doutrina, mas quando falta o amor, a motivação daquilo que se faz cai por terra. Alguém pode dizer assim: não, pastor, mas está bom. Não está bom. Não está bom. É possível uma esposa fazer todos os deveres de esposa, quanto aos deveres domésticos, quanto a cuidar dos filhos, quanto a cuidar do esposo, e não amá-lo. Aí alguém diz assim: mas está bom. Não está bom. O que une o casamento e faz com que ele permaneça é o amor, meus amados irmãos. É isso que faz com que o casamento dure. E quando Cristo diz assim, igreja aos Efésios, igreja em Éfeso, melhor dizendo, ele disse assim: vocês devem voltar ao primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. E isso é importante, meus irmãos. Deixar o amor não é brincadeira. Deixar o pilar do cristianismo. O apóstolo Paulo diz: olha, sobretudo deve-se amar os nossos irmãos. Sobretudo. Se eu deixar, meus amados irmãos, de amar a Deus, olha, eu canto, mas sem amar a Deus. Eu prego, mas sem amar a Deus. Isso é farisaísmo. Quando os fariseus, eles eram bons quanto ao zelo, quantas pessoas são boas na crítica, são boas para acusar aqueles que estão em pecado, mas não mostra a face do amor, que é o perdão, que é a porta de saída para os que vivem na hipocrisia, para os que vivem em pecado. A igreja, ela deve ser zelosa como a igreja de Éfeso, ela deve ser doutrinária quanto a igreja de Éfeso, mas nós nunca devemos esquecer o amor. Nós nunca devemos esquecer a importância de condenarmos o pecado e mostrar a porta de saída. Jesus disse: eu tenho, porém, contra ti. É Jesus dizendo à sua noiva: eu sou contra essa sua ação. Lembrando que amor aqui não é sentimento, tá bom? Amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é mandamento. Você toma a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. E a partir dessa decisão, você canta, você prega, você ajuda, você está disponível àquele que necessita, mas sempre o amor o guiando. Logo depois disso, quando Cristo apresenta a falha dessa igreja, lembrando que fazer o bem e fazer o certo, sem a motivação certa, para Deus está errado. Ele mostra a solução, meus irmãos. Deus não é aquele que aponta os nossos pecados com o propósito de nos humilhar. Pelo contrário, Ele aponta com o propósito de nos transformar, de sermos pessoas sadias, transformadas, perdoadas com o poder dEle. Acompanhe comigo a restauração que Deus oferece a essa igreja que deixou o primeiro amor. Está aí no versículo 5. São 3 passozinhos para voltar ao primeiro amor. Primeiro ele diz: lembra-te, pois, de onde você caiu. Há uma como eu posso dizer, há uma frase que às vezes a gente quer ler errado. Ele não está dizendo assim.
Lembra, pois, de que você caiu. Ele não está dizendo isso. O texto diz, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra, pois, aonde você caiu. O ponto aqui é, pastor, eu caí na fé, pastor. Caiu em quê, meu irmão? Pastor, eu bebi. Infelizmente eu consumi bebida alcoólica, infelizmente eu pequei, eu tive relações com a minha namorada, um exemplo. Aí Deus está dizendo assim, lembra desse pecado? Não. Ele não está dizendo para você lembrar do pecado. Ele está dizendo para você lembrar onde você caiu. Por exemplo, você caiu porque deixou de orar. Você caiu, deixou o primeiro amor porque deixou de ter comunhão com Deus. Você deixou o primeiro amor porque deixou de sair de casa com o propósito de cultuar o nome de Deus. O propósito aqui é você lembrar por que você caiu, aonde você caiu, não de que você caiu. Jesus disse, lembra aonde você caiu, lembra. Pronto, tá bom, pastor, só lembrar? Não. Jesus continua, lembra, arrependa-se. Você lembre aonde você caiu, como estava a sua situação, como estava a sua comunhão com Deus, a sua motivação do coração, e arrependa-se. O que é arrepender, meus irmãos? Arrependimento envolve três coisas. Você sabe que errou, você tem convicção de que você errou, você se entristece pelo erro cometido e você volta, e você muda. Não adianta apenas saber que errou e não mudar. Não adianta olhar e reconhecer que deixou o primeiro amor e não voltar às primeiras obras. Que é o terceiro ponto. Ele diz, olha, igreja em Éfeso, eu quero que você volte a me amar como antes. Eu quero que você volte a louvar como antes, a pregar como antes. A nossa comunhão como antes entre você e Deus. Como é que se faz isso? Aí Jesus é que está dizendo. Ele diz aí, lembra, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Meus amados irmãos, arrepender é voltar. Mas voltar para onde? Pastor, eu estou tão arrependido, pastor, mas não se preocupe não, que amanhã eu vou pecar de novo. Então não se arrependeu. O arrependimento é voltar à prática. Isso aqui é o fruto do arrependimento. Qual é a evidência que você se arrependeu? É a mudança. Qual é a evidência que você quer voltar ao primeiro amor? É você lutar para voltar. E as primeiras obras, é interessante isso, primeiras obras, primeiro amor, não diz respeito como é que eu posso dizer, a sequência, primeiro, segundo, terceiro, diz respeito à qualidade, diz respeito à importância. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não está dizendo que o reino de Deus tem que ser primeiro, aí o segundo, terceiro e quarto. Ele está dizendo que o reino de Deus deve ser o mais importante. Como é o amor de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a ideia. Amar acima de todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua força, todo o teu entendimento. Então, quando Cristo diz àquela igreja, volte às primeiras obras, Ele está dizendo a motivação do que se fazia. Volte a trabalhar, igreja, mas amando aquilo que se faz, amando a Deus acima de todas as coisas. Os fariseus, eles trabalhavam para Deus, eles achavam que trabalhavam para Deus, mas trabalhavam para si mesmos. Por último, para encerrar a nossa reflexão, ele mostrou o problema dessa igreja, que era o pecado do primeiro amor. Ele mostrou também a essa igreja a solução para esse problema, que é lembrar de onde caiu, arrepender-se e voltar às práticas das primeiras obras. E ele encerra essa passagem com uma promessa. Ele diz assim, versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pergunta, né? Vale a pena voltar ao primeiro amor? Vale a pena essa fidelidade? Vale a pena, porque os céus aguardam aqueles que voltam ao primeiro amor. Glória a Deus. É os céus que aguardam. Jesus disse, aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso. Nós entendemos que isso é vida eterna na presença de Deus. Cristo, ele dá uma advertência, ele diz, se não se arrepender, eu tirarei o candelabro do seu lugar. Nós entendemos que candelabro é a igreja.
e a igreja ela fecha. Aonde não há arrependimento verdadeiro, aonde não há mudança, há uma presença de Deus disciplinadora. Deus também pune aqueles que chamam por filho. Essa é a reflexão que nós tiramos de Efésios, de Apocalipse capítulo 2, onde Cristo se apresenta a essa igreja e aconselha: volta ao primeiro amor.